noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um episódio do Redireção. Esse, além de especial, ele tem um convite para você que nos assiste aí do outro lado, especialmente para você, mamãe, tá? A convidada de hoje, eu já tive o privilégio de ser entrevistada por ela e hoje eu tenho a honra e o privilégio de entrevistá-la. Ela tá nervosa, gente, eu tô amando a ideia que ela tá nervosa aqui. A Lizzy, que é aqui de Pinheiros, eu brinco que ela é muito mais crente do que eu. Já falei isso aqui em outros episódios, vocês vão entender ao longo do programa aqui. Lizzy Toledo é apresentadora do Mães da Aliança, antigo Maternidade na Real. Se você ainda não assiste, toda terça-feira ao vivo, a gente não pode perder. E vem aí, junto com o programa, uma conferência especial com relação à maternidade. Vocês vão saber daqui a pouquinho. Antes de qualquer coisa, seja muito bem-vinda. Além de tudo isso que eu falei, ela é minha amiga e eu adoro fazer isso, porque é uma amiga que Jesus me apresentou. Muito obrigada pela presença e pelo privilégio de poder ter você aqui no Redireção. Eu que agradeço e tô nervosa mesmo, não sei nem como ficar na cadeira, nem parece que eu tô ali no programa toda terça. É mas hoje. Que gostoso. Obrigada pelo convite, obrigada pela alegria que você tem em falar dos projetos que Deus tem na igreja e nas nossas vidas. Eu esqueci de novo o lenço. Mateuzinho, a gente precisa providenciar, Mateuzinho. Porque vai ser choradeira hoje de novo. Lizzy, antes de qualquer coisa, a Lizzy é casada com o Gui, mãe do Rafa, que é a coisa mais linda do mundo. Vocês vão ver eles aí. Olha que coisa linda, gente. Olha que família. Olha isso, que coisa mais linda do mundo. E aí, Lizzy, o que é isso aí pra você? Eu sou suspeita pra falar, né? Que é a coisa mais linda do mundo mesmo. Mas acho que família é presente, família é ministério. Família é amor, é enxergar o amor de Cristo por nós, é demonstrar o amor de Cristo, né? Família é aquilo que Ele espera de nós, né? Ele quer que nós sejamos família, que nós amemos uns aos outros como a gente nos ama. E o lugar onde a gente pode realmente viver isso é na nossa casa, né? No nosso dia a dia. Que lindo. Lizzy, além dos ministérios que a gente já sabe que você participa, né? A Lizzy canta, enfim, a Lizzy é mãe, aquilo que a gente falou no programa da Carlinha, né? Todo o nosso dia, todas as nossas ações tem que ser ministério, né? Mas eu queria falar especialmente hoje sobre o Ministério Maternidade. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Claro que a gente vai culminar para o que você fez, porque além de maternar o Rafa, né, além da maternidade em si, hoje você levanta, eu falo que a gente é militante da maternidade, Sim. né? E hoje você tem um programa a respeito, a gente vai falar sobre ele, como nasceu, enfim, como foi o projeto, mas eu queria que você falasse, num primeiro momento, sobre a maternidade, especialmente na sua vida. Eu nunca sonhei em ter uma profissão. Mas eu sempre sonhei em ser mãe. Ai, meu Deus. E eu tinha projetos, né? Que com 22 anos eu teria meu primeiro filho, eu já estaria casada. Você tinha a idade? Tinha. É a sua cara. A planilha? Tava na planilha. Eu tinha assim, com 20 anos eu casaria, com 22 eu já teria meu primeiro filho, eu queria ser mãe nova, eu queria... acompanhar, e aquela coisa que da minha mãe, que tem 20 anos de diferença da minha irmã, eu olhava aquilo e sempre achei lindo, porque ela sempre estava presente, ela conseguia acompanhar, então Cíntia Toledo? Então eu criei isso na minha cabeça, essa expectativa, esse mundo, e não aconteceu, né? Eu me casei com 28 anos, né? E depois de 2 anos de casados, nós decidimos que a gente teria filhos, e a gente não conseguia engravidar. Então, a gente foi investigar, descobrimos que tínhamos um problema e que para a gente engravidar teria que ser feito tratamento. Então, como você aí de casa sabe, não é barato, né? É um tratamento caro, a gente teve que se organizar e Deus foi maravilhoso, porque hoje, olhando para trás, foi o presente dele, e foi mesmo, né? Nosso segundo tratamento foi presente dele, porque uma pessoa pagou pra gente. Então, assim, eu tive essa graça de receber esse presente, porque eu e ele, a gente já tinha desistido, assim, financeiramente falando, mas a gente sabia que Deus poderia. E aí a gente fez uma primeira tentativa de tratamento, não conseguimos engravidar, apesar das altas chances de eu ter tido vários óvulos e tudo mais, a gente não conseguiu. Na segunda vez, nós conseguimos do Rafa, que tá aí, né? Então, assim, depois de 7 anos... Foram 7 anos tentando? Foram 7 anos tentando. Deus nos mandou o Rafa, que se chama Rafael, porque significa curado por Deus. Deus cura.
né? Que é um presente. O Rafa é um presente e eu aprendi, assim, que eu sabia tudo na minha cabeça sobre maternidade. Afinal, eu cuidei dos meus sobrinhos, eu cuidava da escola dominical, das crianças. Tá tudo tranquilo, né? Mas já no parto, Deus falou assim, Lizzy, você não manda nada aqui. Né? Eu projetei um parto, eu desenhei o parto e não foi nada de acordo com o que eu tinha desenhado, né? Nem a expectativa da gravidez, né? Se a gente voltar um pouquinho, eu tentei controlar toda a minha inseminação, né? Então, assim, eu coloquei embrião de 3 dias, depois eu coloquei embrião de 5 dias, eu já tinha colocado embrião congelado, então eu iria engravidar com o embrião a fresco. São palavras difíceis para quem tá entendendo, mas é a confusão da inseminação artificial. Isso porque a minha médica falava, Lizzy, faz congelado, não vai no fresco. Eu falei assim, não, eu já tentei congelado, não engravidei, eu vou engravidar no a fresco, quero fazer a fresco. E não engravidei. Eu lembro que eu entrei no carro junto com meu marido e a gente chorou. E aí foi quando eu entreguei. Tá bom, Senhor. Não é do meu jeito, é do seu. Né? E do jeito dele, como diz a Carlinha, é melhor. E aí foi quando eu realmente consegui largar isso, mas eu não aprendi, né? Eu larguei ali, engravidei, voltei pro meu controle, sentei no meu troninho ali, tentando controlar o parto. E não foi nada do que eu sonhei, meu parto. Foi muito pelo contrário, foi um parto difícil, porque eu tentei o natural e não consegui. Tive que tomar analgesia, não consegui e fui para uma cesárea. Então, assim, foi tudo de acordo com o que Deus queria, não o que eu queria. Então, Deus começou a me ensinar ali, né, que maternar não é nada daquilo que a gente escreve no papel, que é aquilo que a gente lê nos livros. Maternar é a dependência. É você sair do papel de controle e entender que, apesar da gente ter responsabilidade, o controle não é nosso. Verdade. Né? E entender que a gente não é Espírito Santo na vida do nosso filho, é dolorido, é doído. O Rafa tá com quantos anos? O Rafa tá com 6. Meu Deus, eu sou muito ruim de idade, mas é 6. O Rafa tá com 6 anos. E o meu maior desejo, né, é que ele realmente seja um filho de Deus, que ele obedeça, que ele tenha Deus em primeiro lugar. E é isso que eu tento trabalhar todos os dias em casa, né? E é difícil a gente ver nosso filho pecar. É difícil a gente tratar o coração e não só disciplinar, né? Então, assim, maternar é o dia a dia com Deus, é uma total dependência. Aquilo que eu falei, não tem como falar de maternidade sem falar de dependência, sem falar de graça. Sem falar de paciência. Muita paciência. Né? É o que você falou, né? Ministrar, como que você usou agora? Ministrar o coração deles, né? É isso. E, na verdade, muitas das vezes, acho que na maioria das vezes, né? Deus usa eles para ministrar o nosso. Porque é o que você acabou de falar, né? Paciência é fruto do Espírito. Eu acho que não tem outro ambiente que você é mais treinado com relação aos frutos do Espírito do que a maternidade. Né? E assim, de mostrar o nosso pecado, né? Porque eles reproduzem aquilo que a gente faz. E aí a gente tem que tratá-los. E aí a gente fala assim, não, mas espera aí, eu primeiro preciso me tratar, né? Porque o exemplo aqui sou eu. E se eu não tô cumprindo isso, como é que eu posso exigir isso? Verdade. Né? Então, assim, é diariamente um espelho ali, né? Um livro aberto, fala assim, olha, você errou aqui, você errou ali, né? Lizzy, se corrige esse pecado, trata isso, não dá pra tratar na vida do seu filho se você não tratar na sua. Então, a minha maternidade me trouxe pra um lugar junto com Deus que eu nunca tinha vivido. E isso é maravilhoso. Outro dia o Pipo me chamou de insensível. Onde você aprendeu isso, menino? Meu marido com você. Você vive falando isso. É o que você acabou de falar, né? Eles replicam aquilo que eles estão acostumados a ver e a ouvir de nós, né? Mas enfim, é o que você falou. Apesar de todo o desafio, de fato a frase tua de todo o programa, né? Que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Realmente há. E assim, eu lembro que quando a gente começou a pensar no programa, a gente excluiu 100% os pais, né? Até que um dia o filho da Elza falou assim, mas gente, não tem mãe sem pai. No sentido de que a gente só falava de mãe, né? Então assim, é o que eu falei só de mim, né? E eu queria falar do Gui, porque sem ele, né? Sem o suporte dele nesse período todo e como pai me suportando ali no dia a dia, seria impossível, né? Então, assim, a gente acaba aqui
falando da maternidade, mas a gente tem que lembrar que às vezes nós, como mulheres, a gente quer tomar o controle da situação, que a gente quer assumir e tomar as rédeas de tudo, mas a gente tem que entender que a gente tem que descansar no líder da nossa casa, que é o nosso marido, né? E isso faz toda a diferença. Então, lembrar disso também. E quando a gente tem filho, claro, não, para as meninas também, mas eu acho que quando a gente tem um filho menino, a referência paterna, então, ela passa a ser uma coisa que eles não precisam nem falar muito, né? Os meninos observam o que eles fazem. Às vezes eu vejo o vídeo do Rafa lá tocando, cantando. É muito bonitinho. Aliás, eu devia ter trazido esse vídeo pro Mateuzinho colocar. A gente vai providenciar, Mateuzinho. Deixa comigo, que a gente vai providenciar. Rafa tocando. Ele gosta, mas ele fica bravo porque ele não consegue. Ele fala, mãe, não consigo afinar aqui, porque na verdade ele não sabe fazer as notas do violão. A gente começou aqui falando do Maternidade na Real, que virou Mães da Aliança, né? Isso. E eu vou fazer uma confissão pública. Você me ensinou muito com esse programa, porque eu lembro quando você me disse para quem ele era feito, né? E quando Redireção nasceu, eu orava exatamente isso. Falo, Senhor, eu quero que ele seja igual o Maternidade para Lizzie. Ele não é para pessoas ou para mim, né? Ele vai alcançar pessoas, ele vai sim alcançar corações através de mim, mas não é para mim, não é por mim, é para o Senhor. Então, ter o nosso coração direcionado para o objetivo principal do que a gente faz aqui é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho do projeto. Como é que nasceu? Quero que você propaganda agora, toda terça, ao vivo. Antes não era ao vivo, né? Antes não era ao vivo, né? Era um pouco melhor, diria, como apresentadora. O Mateuzinho tá dizendo que não, ó. Não, como apresentadora no sentido de que se a gente errasse, tudo bem, dá pra corrigir. Mas no dia a dia é mais gostoso ao vivo porque tem interação com o público. Então, isso é muito legal. Porque se a pessoa tem uma pergunta, você já traz a pergunta, um comentário. Então, assim, essa interação com o público é ótima. Mas na nossa deficiência, no nosso medo, era melhor eu gravar que tava pra dar uma editada. Ai, Deus do céu. Mas o Maternidade, né, que agora é o Mães, ele surgiu primeiro, há muitos anos atrás, quando a gente mudou para esse prédio, a igreja mudou para cá, e a gente sentia falta de um espaço para mães. Então, a gente criou uma sala para mães na escola dominical, onde as mães de filhos de 0 a 1 ano entravam na sala com os bebês e estavam livres para amamentar, mas tinha uma aula para elas. Então, assim, que não demais. Tinha problema nenhum de abrir um trocador e trocar ali no meio, de ter que amamentar, da criança chorar, porque era uma sala para isso, né? E foi um tempo muito curto, porque a EBD cresceu, as crianças cresceram e a gente precisou ceder a sala para quem mais importava, que eram as crianças. E ficou pouco tempo. E Deus começou a incomodar meu coração. E quando eu engravidei, eu comecei a ser convidada para rodas de conversa. Vem pra roda de conversa do grupo tal, roda de... Eu falei, gente, cadê a roda de conversa crente? Né? Cadê a roda de conversa cristã, onde Jesus vai ser o centro, onde a nossa maternidade é só tratada, né? Não tem isso. E aí eu tentei começar isso, e a gente colocou o nome até de empatia materna, e aí junto com a Sussu a gente criou esse grupo, chamamos mais algumas mães para estarem conosco, mas veio a pandemia. E isso acabou. Eu falei, gente, Deus... Né, a gente tinha que falar com as mães, a igreja precisa disso, precisa desse espaço onde a gente vai abrir o coração. A gente está vivendo um tempo onde nós somos consumidas ou consumidoras talvez, né? Não consumidas, mas a gente acaba sendo consumidora de conteúdos não cristãos no Instagram, no Google. E a gente não tinha muita coisa. Hoje a gente olha, tem muita coisa, mas na época não tinha tanto acesso, tantas mães cristãs falando da maternidade na dependência de Cristo. A gente tinha bastante livro, mas não tinha essa conversa. E um dia eu vim aqui na IPPTV, logo que a IPPTV começou, que eu fui chamada para falar da escola bíblica dominical para as crianças. E aí eu sentei com o pessoal e falei, gente, tem uma ideia de um programa, faz um programa para mães, dei a ideia. Falei, olha, é um programa assim assado, tá lá. E aí a Lídia, na época, me liga, Lizzie, o programa foi aprovado. Nossa, que da hora, tá, não sei o que. Ela falou assim, quando vocês vão começar a gravar? Falei, eu? Não, eu só dei ideia, eu não tenho essa capacidade, não sou eu não sou essa pessoa.
Ai, gente, que lindo como Deus faz. Tô bem longe disso. Não, pastor Arival aprovou, pode montar aí sua equipe. E aí foi quando a gente começou a orar e montou a equipe. Daí eu liguei, na época, pra Elza, pra Sussu, pra Rafinha e pra Paty. E falei, meninas, tem esse projeto aqui, assim, assim, assado, vocês topam? Aí elas toparam, a loucura. Bora. E a gente começou a orar e trabalhar em cima disso e pensar, assim, como iria ser o programa, a ideia da conversa. A ideia era que fosse realmente uma conversa de mães, não que tivesse, assim, não era para ser uma entrevista, não era para ser uma aula, era para ser uma conversa de mães, para a gente trazer o nosso dia a dia ali naquela sala. Como se a gente estivesse na sala da casa da outra mãe e ela pudesse participar com a gente. E aí a gente começou. E a gente gravou até um piloto em casa antes de começar. Ela me conhece, gente, que eu tenho que ter tudo meio que organizado. Eu não tô acreditando. E no começo a gente tinha roteiros de 7, 8 páginas com todas as falas escritas, porque a gente não tinha segurança nenhuma, né, de falar nada. A gente tem um cuidado nessa questão espiritual, porque a gente tem muito medo de trazer uma fala que não seja bíblica, né? Porque a ideia é que seja um programa bíblico e, claro que a nossa vida, o nosso dia a dia também é para a glória de Deus, mas a gente tem que voltar para a Bíblia, né? Exato. E especialmente levar a graça de Deus para essa mãe. Porque não é pra gente só levar a lei, é levar a graça. Porque a lei e a cobrança nós já temos todos os dias. Nós já fazemos essa cobrança em casa todos os dias quando a gente olha que a gente deixou de lado uma meia que caiu no chão, que a gente deixou de lado um abraço, que a gente deixou de lado um almoço correto. Então, assim, a gente já tem essa cobrança. Então, a ideia do programa é trazer a graça, né? Tanto que o nosso versículo base, eu até coloquei aqui na Bíblia, é o 2 Coríntios 12, 9 e o 10, que fala assim, mas ele disse, a minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz em me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Ai, coisa linda. Porque não existe lugar onde a gente se sinta mais fraco do que na maternidade. Do que a nossa incapacidade quando um filho está doente. É verdade. Do que a nossa incapacidade quando a gente não sabe ensinar, né? Quando ele está errando ali, você não sabe nem por onde começar, É verdade. né? E a gente entender que não somos nós, é Cristo. E é difícil, né? Porque eu acompanho muita gente que, igual a gente falou, né? O sonho da maternidade, de ter filho e tal. Daí a gente vai lá, consegue engravidar. Aí nasce o bebê. Daí tem o puerpério lá, que você tem aquelas questões, enfim, tristeza, depressão, e você não sabe lidar com a situação. E tem isso que você acabou de colocar, os desafios da maternidade. Aí, porque a gente não dá conta, a gente faz o quê? A gente se culpa. Como que eu posso estar vendo problema numa coisa que eu quis tanto, né? E aí tá explicado aí. É justamente pra gente levar aos pés da cruz. A nossa suficiência tem que estar nele. Exato. Na maternidade, no casamento, em qualquer que seja o desafio da nossa vida. É, exatamente. E aí nasceu maternidade. E aí nasceu Maternidade na Real, que esse ano nós recebemos o convite, né, do pastor Arival pra gente virar um Mães da Aliança. Mas nesse meio tempo a gente ganhou 2 novas mães que fazem parte, né, do nosso sofá, que é a B e a Sandra. Então hoje nós somos em 6, a Sussu precisou se ausentar, então nós somos em 6 meninas. E a gente roda aquele sofá com pessoas convidadas, às vezes sem convidadas, trazendo essa conversa. E no fim, às vezes é uma entrevista, às vezes é só conversa, às vezes é só testemunho. E aí o programa mudou um pouco, não ficou só na questão da conversa, mas continua sendo conversa, né? E vocês devem ter a mesma sensação que eu tenho aqui, né? Deus ministra a gente primeiro, para depois ministrar quem tá do outro lado assistindo, enfim, né? É muito interessante como os nossos olhares eles se cruzam durante o programa. Eu acho que as pessoas não pegam isso em casa, porque a câmera não pega isso, de quando a pessoa fala e aquilo vem com uma flecha para aquilo que a gente conversou, sabe? Nossa, tô com esse problema, assim, assado ali no grupo, e a
convidada fala e trata exatamente aquilo, como Não, é lindo. Lizzy, aconteceu o que Deus comigo uma fala. situação do Mães da Aliança que eu fiquei impressionada. Antes de ontem, uma amiga minha lá do interior, não sabe do que está acontecendo aqui, você sabe muito mais, está mais perto, eu azucrino mesmo. E ela mandou uma mensagem para mim, perguntando se estava tudo bem comigo, e eu disse que não, por questões da minha saúde, que você também sabe. E ela me falou, olha, pode ser coisa da minha cabeça, mas o Senhor quer que você louve. 3 dias, louvor. Isso antes de ontem à noite, né? Aí quando foi ontem o devocional do Mães da Aliança, gente, é @Mães da Aliança, é isso, né? Isso. O Instagram. É. E o devocional trazido pela Elza convidava a gente a louvar. Sim. É isso, é você falar assim, gente, Deus cuida de tudo mesmo. Dos detalhes, e para você saber que é Ele, que não é acaso, que não foi conspiração de nada, é o Senhor. É isso. É Ele. E assim, e é impressionante o que você falou, assim, é no detalhe. É. Não é no geral, pra você não saber, assim, acho que foi uma coincidência. Não é. É no detalhe, é naquela vírgula, você fala, obrigada, Senhor. E por pessoas que você nunca imaginou que poderiam falar e tratar aquilo, né? Exato. Não, por exemplo, a gente conversa muito. Se viesse alguma coisa da gente que é mais próxima, né, da Carlinha, a gente até pensa, mas Sim. elas estão acostumadas. Já Não, sabem. Deus usa outras pessoas, né? E foi no Mães da Aliança, porque é a segunda vez que eu tenho um impacto grande com... Teve um da Rafinha também que mexeu. Quer dizer, foram vários, mas que me marcou e que eu repito sempre, é uma vez que a Rafinha falou que a gente precisa tomar cuidado para não reclamar das bênçãos. Porque a gente orou tanto por um filho, aí o bendito começa a quebrar a casa, seja amaldiçoa, briga, enfim. Não que a gente não tenha que disciplinar, tem, mas a gente tem que tomar cuidado para que a disciplina não vire murmuração com Exato. relação àquilo que é presente, né? Que é o Rafa, que é o Pipo, que é a Bela e todos que virão em nome de Jesus. Amém. Né? Aí virou Mães da Aliança. Aí virou Mães da Aliança e hoje a gente tá aqui com esse projeto lindo, né? Continuamos com o mesmo propósito de levar a graça de Cristo junto com o propósito da oração pelos filhos, né? Que a gente sempre trouxe, mas que agora tem uma força maior dentro, né, do Mães, que é o projeto do pastor Arivaldo. O livro tá até aqui, o devocional, não sei se tá aparecendo. Vai aparecer mas... agora. Esse aqui é o primeiro, Esse né? é o primeiro. O segundo vai ser lançado na conferência que a gente vai falar já. E que é diferente desse, tá? Então, esse aqui é o apelo que eu acho maravilhoso. Mães de joelhos, filhos de pé. E o próximo é Orando as Promessas de Deus, acho que é isso? Deixa eu ver, porque eu... Pode copiar, viu? Porque aqui a gente olha no celular, a gente manda foto pro Matheus. E Pode daí, colocar, Matheus. pode colocar, Matheus. Olha lá. Olha lá. Gente, como tá lindo, né? Ficou lindo. E eu vou reforçar, gente, as devocionais desse são diferentes das devocionais desse. E esse aqui vai ser lançado na conferência, a primeira conferência Mães da Aliança. Isso. Conta pra gente. Olha, é um desafio, né? A gente tá junto com o pessoal da SAF, né? Que tem esse projeto todo último sábado do mês. A SAF da nossa igreja, né? O grupo de mulheres da nossa igreja, elas se reúnem e elas oram pelos filhos. Acho que é quarto sábado, não sei se é o último ou o quarto. Quarto sábado do mês, 9 horas da manhã, elas estão aqui orando pelos filhos. E então, esse grupo, junto com a Ezion e o programa, a gente criou essa conferência, né? Decidiu por essa conferência para fazer o lançamento do novo Mães da Aliança, que tá maravilhoso. Eu já vi algumas devocionais, então convido você para assistir, não, né? Mas para comprar o livro, para viver ali o dia a dia com Deus, com base nas promessas. Porque às vezes a gente quer orar por um filho, a gente nem sabe mais como orar, né? Então a gente ora em cima da promessa, e promessa, gente, vai se cumprir. Ainda mais feita por quem não mente, não nega, não, né? Promessa de Deus vai se cumprir. Então, é uma coisa que a gente tem certeza. A gente ora e declara aquela palavra de Deus na vida dos nossos filhos. É uma delícia mesmo fazer esse devocional. É uma experiência muito gostosa. A gente tem alguns testemunhos de pessoas que fazem todos os dias e do que isso tem causado na vida e tem a Bíblia, na família. Né, Lizzy? Tem a Bíblia. Na Bíblia tem alguns estudos e alguns devocionais. Não são todos, né? Mas tem um ou outro ali. Dá pra fazer um pouco do devocional, mas para todos os dias é só o livro mesmo. Uhum. E aí o congresso vai ser
Vai ser impactante. 23 de novembro, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Isso. O QR Code também vai estar na tela do lado esquerdo aqui. Não sei se pra mim ou se pra você aí. Matheus, é do lado esquerdo pra mim? É, pra mim. E você pode fazer a inscrição através do QR Code, mas eu vou deixar a Lizzy contar quem serão as preletoras. E vai ser um tempo do derramar da graça de Deus. A gente vai começar então às 8h30 da manhã. Do sábado, do dia 23, a gente vai estar aqui com a Fernanda Boaventura, com a Simone Quaresma, o pastor Arival, claro, e a Carlinha no louvor. Glória a Deus. E a gente vai fechar no culto com a banda da Débora Dom e Samuel Nóbrega. Então, assim, vai ser um tempo super especial, assim, de comunhão, de aprendizado. A Fernanda, ela fala sobre os temperamentos para a glória de Deus, porque aquilo que nós somos pode ser moldado pelo Espírito Santo. Então, assim, a graça... Nossa, e tem tudo a ver com o que a gente começou falando. Porque você falou do controle, você falou do teu jeito, e aí você falou, né, que queria casar com 20, ter filho com 22, e aí com 28, e aí não deu certo, e aí o controle, e aí a gente vai falar de temperamento, né? Exatamente. E a gente vai falar sobre isso e trazendo isso para o nosso universo materno. A Simone Quaresma, que eu brinco que é uma mãe raiz, né? Vem ensinar nós, mães da geração Nutella, a voltar ali para a palavra de Deus, mas olhando sempre com muita graça, sabe? Eu vejo, apesar das... Tem muita gente que acha que a Simone é dura, mas quando você acompanha ela, você vê tanta graça de Deus na vida dela e no tratar com os filhos, na família, e a gente entende que, às vezes, a gente olha... É duro mesmo você trazer a disciplina, mas é que pro futuro você enxergar como foi gracioso essa correção, porque era o que ele precisava. Obediência da nossa parte, né? Exatamente. Até dia 23 de novembro. Dia 23 de novembro, começa às 8h30 da manhã, a ideia é que termine por volta das 6 da tarde, então não vai ficar até muito tarde, dá para você chegar em casa, jantar com o marido, tá junto com os filhos, então é um tempo muito gostoso. Nós não teremos atividades para as crianças aqui. Bom então, reforçar, né? Então, assim, não vai ter cuidado com crianças aqui, e não é que o seu marido não possa vir, mas a ideia é que seja para mulheres, então... Fica o convite Sempre que vocês. a gente faz uma conferência, tem essas perguntas. Pode levar criança? O marido pode ir? Eu acho que a gente precisa aproveitar desse tempo que o Senhor tem para ministrar nosso coração. E quando a gente tem o filho ali junto, a gente não consegue. Eu entendo que é difícil, que às vezes a gente tem que, né, demandar de alguém para poder ficar. Mas se você não tá ali, você não... De fato, não consegue absorver tudo aquilo que o evento em si traz pra gente do ponto de vista espiritual. Exato, exatamente. E o programa que tá toda terça às 20, né? Então, toda terça-feira às 20 horas a gente também tem o programa. E a gente vai falar, vai trazer mais informações sobre o congresso nos programas às terças-feiras. Então, fiquem de olho. Fiquem, nos nossos Instagrams, né? O nosso, da Ezion, da igreja. Então, sigam, se inscrevam, não percam tempo, porque as vagas são limitadas por conta do tempo. Provocar você que assiste a gente aí, se você tem uma mãezinha que tá passando por algum desafio na maternidade, ou se você acha que você pode presentear uma amiga, compra o ingresso para essa amiga e convida ela para vir com você também. É um jeito de abençoar, é um jeito de fazer com que a palavra de Deus alcance mais corações dentro desse assunto que é tão atual, né? Eu acho que nunca vai deixar de ser, né? Não. Nunca vai. E é específico, né? Porque a gente tem congressos de mulheres que a gente ama e a gente já deixa aqui vocês convidados para março, né? Mas assim, esse é direcionado para a maternidade. Então venham com o coração pronto para serem abastecidas, né? De amor e cuidado de Deus para nossa maternidade. Liz, é tão lindo ver você falar da maternidade. É um negócio assim... Você ama mesmo, sabe? Não ama só pra você, você ama pra todo mundo, né? É aquela coisa de, não, eu quero que todo mundo aprenda. E não é só para o maternar o filho, mas é sobre o maternar na gente, né? Sobre aquilo que traz pra nós enquanto mães. Exato, exatamente. É lindo demais. Não, assim, é lindo ver como Deus trata o nosso coração, né? E a gente sabe que tem mulheres que não podem ter filhos, e a gente até gravou um especial que vai chegar aí no ar, não sei que dia ainda, mas que vem, né, pro ar no Mães, e a gente tem uma mãe espiritual,
Porque às vezes Deus nos dá somente filhos espirituais. E a dor e o gerar de um filho espiritual também é o tratar do nosso coração. É verdade. Então, assim, se você não é mãe, você pode ser mãe de filhos espirituais, né? Deus deu esse dom para nós e não necessariamente vai ser da nossa barriga. E tem tanta gente órfã de mãe e pai espiritual, muito assim, muito, muito. Bom, um outro livro que a gente vai falar para vocês aqui também, que nasceu... Esse também foi você, né? Foi ideia sua. Aliás, gente, o nome Redireção veio dela. E eu quero agradecer publicamente, porque eu falei, meu Deus, como é que vai chamar? Como é que vai chamar? E aí Deus deu pra Lizy o nome do programa Redireção. Então, minha amiga, muito obrigada, porque de fato tem redirecionado a minha vida e a vida de tantos, pra glória de Deus. Amém. Amém. Aí, entre Saras, Anas e Marias, eu queria que você falasse. Esse eu nunca falei aqui no programa. Não? Ah, esse é um projeto lindo que Deus deu pra gente. Na verdade, foi assim. Eu já tinha no meu coração um desejo de ter um projeto, mas um dia a B chegou no programa e falou assim, vamos escrever um livro? Eu falei, vamos. Vamos! Como se fosse fácil. E aí começamos a pensar o que seria esse livro. E a gente escreveu um livro sobre crônicas maternas. São 10 mães, a Edi é uma dessas mães, onde nós contamos o nosso dia a dia, as nossas histórias, como Deus tratou os nossos corações nos nossos dias a dias, é isso, Acho gente? que é isso, né? Dias. Desculpa aí se eu errei o português, Cíntia Chagas precisa corrigir a gente. No nosso dia a dia, na maternidade. Então, tem desde uma história de um suco derramado até de uma culpa, solidão materna, cuidado quando a gente precisa maternar os nossos pais. Então, o livro é amplo. Né? É maravilhoso. É gostoso de ler, não é porque foi a gente que escreveu, mas é gostoso de ler porque você tem vários tipos de escrita, né? Então, são 10 mulheres totalmente diferentes. Então, você tem textos super densos, textos super leves, e aí a gente mesclou. O livro tá super gostoso de ler, né? Eu lembro quando eu fui falar sobre solidão materna, e eu tava bem no ápice de vivendo o Pipo. E foi, acho que a primeira vez que eu refleti de fato da solidão na maternidade, né? Eu lembro em casa quantas vezes, porque para mim rotina é um valor. Então, rotina é um valor, meu filho tem que ter horário para tomar banho, dormir, é um valor porque eu não sou da rotina, então meu sonho é que os meus filhos vivam a rotina, porque a gente sabe que é saudável. E aí eu lembro de estar no quarto, colocando o Pipo para dormir, e o pessoal lá na sala jantando, conversando, dando risada, e eu, queria estar lá com eles. Mas aí não tinha lugar mais abençoado, mais, enfim, que aquele ali com o Felipe. E que passou. E que bom que eu aproveitei. Então, o livro, ele de fato, é o que você falou, né? Tem escritas densas, escritas mais leves, mas ele é uma bênção com relação a... Quando você lê, você fala assim, eu vivo isso aqui. Exato. Exatamente. E quantas pessoas, né, Edi, não falam pra gente, nossa, que delícia foi ver isso, eu também vivi isso. Olha que legal o seu olhar sobre isso. Tem as histórias leves, né, que a Elza trouxe, que são demais, que é do dia a dia com os netos, né? Então, assim, é muito gostoso. É verdade. E o seu? Fala do seu. E o meu... O primeiro é como Deus me tratou nessa questão do controle na gravidez, né, de o engravidar. E eu acho que eu nunca tinha parado pra chorar por isso. Né? Então, quando eu escrevi, eu chorei muito. Foi eu sentei, coloquei e chorei. Porque eu acho que eu sempre assim, não, tem que ir, vamos. E aí, quando eu coloquei no papel e falei assim, nossa, foi um choro de agradecimento, de tristeza, de luto, né? De cura, de tudo. Porque eu brinco com a Edi, né? Que quando chegar no céu, eu tenho 7 filhos me esperando. É verdade. Né? Que vem me receber. Então, assim, é denso, né? Você relembrar o processo. Eu acho que quem passa por um processo de fertilização sabe o quanto é dolorido, mas o quanto também tem graça, né? Assim, eu podia não ter engravidado, eu podia não ter nenhum filho, e Deus continua sendo Deus. Deus continuaria me amando, eu continuaria sendo a filha amada, e Ele me colocaria no lugar onde Ele quer me colocar. Exato. Né? Com o processo dele. E o outro é sobre
Eu rio, gente, porque é pecado, né? Pecado tem que ser exposto, tratado, que é sobre a questão de eu me sentir e querer ser única. E sou. Só que Deus ama todos igual. Então, ele não vai fazer diferente comigo do que faria diferente com a Edi em amor. Claro que o processo é diferente. Mas eu sofri e eu percebi isso, especialmente quando meu filho nasceu. Porque eu não gostava de ser chamada de a mãe do Rafael. Gente, eu não sou a mãe do Rafael, eu sou a Lizzie. Sério? Então, o outro fala um pouco sobre isso, sobre querer ser única. E eu sou única, mas única diferente, não única no ego, né? Única para Cristo, como única filha, como um amor que ele tem por mim que é único. Mas eu não sou única no meu ego para receber o que eu quero, o que eu desejo e na hora que eu quero, né? Nossa, e como é difícil aceitar isso. É. O dia a dia, né, é muito complicado. A gente fala, a gente discursa, mas a vivência é algo muito difícil, né? Sim. Você viver aquilo na prática é muito difícil. E aí é sobre isso. E depois tem muitas outras mulheres falando coisas maravilhosas. Então aproveitem, tá disponível na Ezion. É isso aí. Então, Ezion é uma bênção, né? Ô, Lizzie, e o casamento? A gente, depois que... Tá bom, não sou a mãe do Rafael, eu sou a Lizzie, né? Não sou a esposa do Guilherme, eu sou a Lizzie. Mas você trata, e isso eu também já aprendi com você, né? Se não for algo que o teu marido te abençoa, você não faz. Eu tento não fazer, né? Ah, mas você não faz. É. Você é mais obediente. Você é... Assim, não é que você não faz, mas você vai continuar orando para que haja um movimento, né? Que seja uma coisa em comum. Sim. E eu acho que a gente tem tentado aqui no programa falar bastante sobre isso, sabe? Sobre a volta da mulher para esse lugar, né? Para esse lugar da essência mesmo, do porquê que Deus nos fez. Uhum. A gente sabe que é difícil lutar contra aquilo que é carnal, que é, né, que é desafiador pra gente. Como disse a Tinha falou, quando você começar a discutir, quando ele começar a falar, e você ao invés de começar, pega um copo d'água, enche a boca e fica. E não engole. E não engole, o que se engolir sai. Se engolir sai. Quantos anos de casada, Liz? 15 Meu anos. Deus do céu. Tudo isso já. Tudo isso, agora todo mundo sabe minha idade, né? Pelas contas, entendeu? Ela queria casar com 20, engravidar com 22. Não, ela casou com 28. Foi. Engravidou com... Acho que foi 38. Nossa. É 7 anos de luta tentando? Eu acho que porque a gente decidiu engravidar 2 anos depois de casado. Eu engravidei 37 para 38. Foi mais ou menos... porque assim, eu casei com 28, fiz 29 no mesmo mês. Então, foi aí, uns 38. Mas, enfim. O ministério, né? Mais um ministério aí, que é o casamento, que vem antes da maternidade. Quão difícil é pra você? Pra mim é muito, tá? É muito. Eu acho que é uma luta diária. Eu erro muito. Eu tento acertar, eu tento entender. E a minha luta não é assim, ele não quer que eu jogue bola, né? Assim, sei lá. Ele não quer que eu tome banho gelado no inverno, né? Não é isso. Óbvio que essas coisas, você vai se machucar, você vai ficar doente, é fácil. Não, é um cuidado. Mas, protetor. Exatamente, mas é aquela, por exemplo, eu lembro claramente quando esse projeto surgiu e eu dava aula na escola dominical e é um ministério que eu amo. Eu já fui coordenadora da EBD, então assim, eu gosto muito de dar aula para criança. Eu acho que é um lugar onde a gente planta uma semente maravilhosamente, assim, bem, porque eles estão sedentos para ouvir aquilo, né? Então assim, eu acho lindo o Ministério Infantil. E aí ele me falou assim, tudo bem. Pro projeto assim, Mães da Aliança. Desde que você largue a EBD. E aí que vem o porém. Porque você fala assim, gente, eu vou largar, é de Deus. Eu tô pregando a palavra. Deus me quer pregando a palavra. E foi doído, foi dolorido. Quantos e eu ainda... anos na EBD, Liz? Desde sempre, né? Eu dou aula na EBD desde 16 anos. Desde 16 anos que eu já dava aula para criança. E aí, ele falou isso. E eu falei, tá bom, Senhor. Então, se o projeto for aceito, se for sim,
eu entendo que também o Senhor tá me falando não pra EBD. E aí eu falei, ele me falou isso, eu entendi que não era mais pra continuar. Foi muito dolorido pra mim não estar lá. É muito dolorido pra mim ainda hoje, às vezes olhar e pensar, nossa, que delícia, né? Eu poderia estar ali naquela sala, mas eu entendo que também Deus me quis em outro lugar. E que o não dele não é que, não, você não deve trabalhar muito. É que o ministério da nossa casa é mais importante. Então, sim, o programa demanda tempo. Dar aula na escola dominical, ele me conhecia, não era preparar aula no sábado, né? Eu imagino que não. Então, ele entendia que O isso, louvor. o louvor, isso demanda tempo. Então, ele falou assim, você precisa ter tempo para nossa casa, ter tempo para nossa família e ter tempo para o nosso filho. E eu trabalho fora de casa, né? Então, assim, eu não tô durante o dia. Então, assim, eu também tinha isso. Eu tenho que estar disponível para ele no tempo que eu tô em casa. E hoje eu entendo isso e vejo a graça de Deus nisso. Mas no dia, eu obedeci. Eu ia te perguntar como foi lá, quando ele falou e você Eu obedeci chorando. Né, eu obedeci chorando. E eu já tive conversas com ele de se era pra parar com mães também. Se isso tá atrapalhando a nossa casa. E se isso estivesse atrapalhando a nossa casa, que eu ia parar. E nesse dia, eu fui pra cozinha e chorei, lavando a louça ali. Mas Deus me respondeu por ele que era pra continuar. Então, assim, é difícil, porque a gente, às vezes, sai da submissão por coisas que pra nós são legítimas. É verdade. Porque eu tô pregando a palavra de Deus. Porque você não tá brigando com ele pra ir num café com as amigas falar de X. Não, você tá dizendo que ele tá dizendo pra você que é não para EBD. É isso. É não pra ir num congresso. É não, assim, aí você sofre, né? Mas depois você olha pra trás, nem hoje eu olho pra trás e vejo como ele foi o líder, como ele tinha autoridade pra me olhar e falar, não, né? Você não tá enxergando que você tá negligenciando o mais importante, né? Então ele foi boca de Deus. E você sabe que eu acho que a gente tem falado muito sobre isso também, sobre uma crise geral no masculino mesmo, né? Nos homens, na liderança, porque a gente sabe que é o que eu sempre digo, o inimigo, ele não muda, ele é previsível, a gente sabe como ele vai atuar. Então, quando você tem um marido que diz não, ele tá exercendo o papel dele diante do Senhor e ele tá ajudando a gente a exercer o nosso. Então, eu acho que é isso, assim, obedecer a uma condição do marido, porque hoje, quando a gente olha pra trás, foi por puro amor e cuidado. Como é que você ia dar conta de tudo? Eu tava falando isso hoje nos stories, né? Como é que a gente dá conta de tudo falando sim pra absolutamente tudo? É impossível, a gente não é ilimitado. Ilimitado é o Senhor, nós somos limitados. E o Senhor conhece o nosso limite. Usou o Gui pra dizer, Lise? Não. Exato, exatamente. E às vezes o não dele talvez até teria que ser sim, né? Assim, porque ele também erra. Claro. Não, ele também é humano. E aí a gente vai na batalha da oração, né? A gente tenta, não dá, Senhor? Aí, se Deus quiser realmente que a gente vai, ele vai mover o coração, né, do marido pra que a gente esteja ali naquele lugar que nós gostaríamos de estar. Porque nada é tão produtivo do que quando você faz alguma coisa com a bênção do teu marido. Quando você não faz por fazer. E eu, gente, diferente da Lise, eu sou mais impulsiva, né? Não vejo a hora de ouvir a Fernanda. Porque se o marido não botar ali e falar, não, mas ele tem que ser rápido, porque senão eu já tô fazendo. E aí depois eu vou adoecendo e ele vem me ajudar a catar os cacos. Então eu acho que é importante a gente entender esse nosso perfil, né? Esse nosso jeito de funcionar. Sim. O deles também, porque você bem colocou, eles também pecam, né? E aquilo que a gente não resolve eu concordo com ele, a gente coloca diante do Senhor e espera. É isso. E às vezes o esperar não vai ser 2 dias. O esperar vão ser anos, né? Eu vi um testemunho de uma amiga foi ontem. E ela me falando, Liz, faz 7 anos que eu oro por uma mudança no coração do meu marido. E aconteceu agora. Nossa. Então, às vezes, é um processo que nós precisamos passar. Não é nem o nosso marido. É um tratar nosso. E Deus faz a gente esperar, né? Então, e é bênção, né? Quando a gente olha pra trás, o Gui
é uma bênção na minha vida. Ele é... Eu não vou ficar aqui jogando, não, tô brincando. Mas ele é um homem crente, né? Com todas as dificuldades dele como nós, ele é um homem crente. Ele é um homem que ama o Senhor. Então, eu posso confiar que ele tá me falando porque ele ama o Senhor. Que ele quer edificar a nossa casa. Então, isso só Deus dá pra gente. É né? verdade. Ainda que nos nossos erros, que a gente acaba enxergando do nosso marido muito mais do que o nosso, né? A gente sempre acha que eles que estão errados, a gente que tá certa. É verdade. Mas a verdade não é essa, né? A verdade é que muitas das vezes somos nós que estamos ocupando o lugar errado. E se a gente entender isso que você está falando, em todo tempo e todo lugar é tempo de ser tratado pelo Senhor, né? Hoje eu discutia com a minha psicóloga isso, eu falava assim, o Marcel é maravilhoso, mas para ele fazer algumas coisas eu preciso pedir. Ela falou assim, sim, Isso. precisa. Ele é diferente de você. Mas se até eu pedir, eu vou lá e faço. Não, você tira dele a oportunidade de fazer para te ajudar, porque ele gosta. Ele é diferente de você. Então, você vê que o tratar de Deus é... Porque é isso, né? A gente ocupa um lugar de eu tô certa e ele tá errado. Não, e se a gente olhar para essa situação, que eu me coloco nesse lugar também, que a gente é bem parecida nisso, a gente é meio trator, né? Vai fazendo. A gente faz isso com Deus. Exato. É verdade. Né? A gente faz isso com Deus. Deus, eu queria tanto que o microfone do programa fosse preto. E a gente não espera nem a TV comprar. A gente vai comprar o microfone preto, põe lá. Ó, eu trouxe o microfone preto porque eu queria o microfone preto. É verdade. Não é? A gente não espera Deus solucionar. Ainda vou ter o poder de virar a câmera pro Matheus um dia, porque ele não quer aparecer. O Matheus tá rindo aqui porque ele conhece as duas. Ele cuida do programa das duas. Então, é isso. Então, a gente quer tomar as rédeas da situação, quer resolver, né? E tem hora que não é pra resolver, tem hora que é pra esperar. E doído. É verdade. E Deus ministra, né? Hoje, a hora que eu cheguei, eu fui trocar as canecas do programa, do layout antigo pro novo. E na hora que eu fui trocar, assim, o Senhor ministrou tanto meu coração sobre tempos e épocas, né? Foi um ano de bênção, de programa, e agora o próximo, sabe Deus até quando, mas tem que estar diante do Senhor. Mas de novo, é do jeito, a gente acha que é do nosso jeito, e do jeito de Deus é sempre melhor, né? É isso. Vou agradecer aqui aos nossos apoiadores, vou começar pela Sarinha Range do Dia, tá? A Range do Dia é uma empresa que nasceu na pandemia, tem uma história maravilhosa. A gente tem um episódio que a gente gravou com a Sara, onde ela conta o testemunho de como a Range do Dia nasceu. É uma empresa que tem hoje uma loja física no CJ Shops, aqui em São Paulo. E tem também o Instagram e o pessoal lá que atende para assinatura floral. Então, você que nos assiste, se você quer fazer uma assinatura floral, ter flor toda semana na tua casa, como a Liz bem citou aqui o nome da nossa querida Cíntia Chagas, e ela disse que flor de plástico não é legal. Então, você tem que acessar lá, @arranjododia, e fazer a sua assinatura floral com as meninas. E se você também precisa mandar flor, não só assinatura floral, no vídeo da Sarinha tem lá o WhatsApp das meninas. Então, vocês podem chamar as meninas, diz que viu aqui no Redireção. Pode rodar, Mateuzinho. Segura. Pode ir. Vamos agradecer também a Roy Seguros. A Roy tá com a gente desde que o programa começou. Eu sempre gosto de reforçar, é uma empresa que você que nos assiste precisa de qualquer coisa relacionada a seguro-saúde, seguro de carro, enfim, qualquer coisa na área de seguros, procure a Roy Seguros. Eles têm valores pautados na Bíblia, é uma empresa de pessoas cristãs e o que eu tenho para dizer é que todo o trabalho deles é pautado em valores também cristãos. Então, a gente tem que apoiar aqueles que apoiam a obra de Deus. Riveste Revestimento. Você que quer fazer uma obra sem muito quebra-quebra, então você tem que conhecer a Riveste Revestimento. Nós vamos deixar vocês verem um videozinho, vocês vão entender como é que é mais prático com eles. Oi, gente, só pra avisar que eu preciso que realmente termine 10, tá? Eu sei. O programa da, inclusive. Da Lise, pode deixar. Fechou? Prometo. Eu vou falar da Francescato hoje, tá? Perfeito. Pode ir. E por último, a Francescato Assessoria e Consultoria, que é a minha empresa e do meu digníssimo esposo. É uma empresa que ela é a sua assessoria em saúde. Então, a gente tem como objetivo principal tratar a família.
Nós trabalhamos com saúde mental, nosso foco não é apenas o paciente, mas é trazer qualidade de vida para o paciente, para a família, fazer um processo de psicoeducação, ensinar a família a lidar com o diagnóstico e, acima de tudo, fazer com que a comunicação médico-paciente seja traduzida por nós. Então, a gente é uma empresa familiar que nasceu para cuidar da sua família. Voltando aqui para a Lizzy, né? O Matheus já me deu aqui, ele já cortou o cronômetro, disse que não é para eu extrapolar o tempo. Eu não sei por que ele tá falando isso. Por quê, né? Acho que a gente extrapola muito tempo. E Lizzy, a pergunta que eu vou fazer agora não é mais sobre o Rafa, sobre o Gui, sobre o maternar, sobre o programa, sobre a conferência, mas é sobre a Cíntia Toledo, que eu citei o nome dela aqui, mas eu não falei quem é, né? E o que você aprendeu com ela com relação à maternidade? Nossa, não pode chorar, né? Não, eu choro muito aqui, viu? Mas acho que tudo, né? A minha mãe é meu exemplo, de verdade. Assim, ela foi uma mãe sábia, ela foi uma mãe presente, ela foi uma mãe amiga, apesar de dar bronca. Né? Ela dava? Ela dava. Eu recebia menos, porque eu acho que eu era mais paz e amor. Então, Mas... Lidiane terrível. Beijo, Lidiane. Mas, imagina, 4 filhos e meu pai trabalhando. Qual a diferença de idade entre vocês? Da Lu pro Lê 2, do Lê pra mim 1, e eu pra Lid 2. Eu fui a gravidez que não engravida enquanto amamenta. Eu tenho 1 ano e 20 dias exatos, meu irmão. Que demais. E aí, assim, olhar pra ela e ver, assim, a gente sabe que é graça de Deus, não é ela, né? Não foi ela, não foi meu pai. Mas, assim, ela me ensinou a amar a igreja, a amar o trabalho pro Senhor. Não nesse sentido, assim, claro que ela me ensinou a amar a Deus, mas eu digo aqui, o trabalho pro Senhor. Meus pais nunca tiveram nunca vi meus pais um dia reclamarem porque eles tinham que vir trabalhar, porque eles tinham que vir pra igreja, porque era cansativo. Nossa, tenho que ir pra isso. Nunca. Sempre foi com muita alegria, né? Então, assim, era muito gostoso. Vir pra igreja sempre foi um prazer. Não importa onde a gente estivesse, a hora que a gente chegasse em casa, nem que a gente só trocasse a roupa, a gente ia pro culto. A gente ia pra programação. A gente ia... E a disposição que ela e meu pai tinham pra nos levar, pra nos acompanhar... Nossa, não consigo nem colocar em palavras, assim. E o amor deles por Deus mesmo. Eu vejo, assim, a minha mãe é uma mulher de oração. É uma mulher que busca todo dia melhorar, né? Assim, serve como ninguém. Tem até que pegar no pé dela, né? Que ama o outro, que enxerga o outro. Ela enxerga coisas em você que às vezes eu nunca vou ver, porque é dela. Né? Ela tem esse olhar de compaixão, sabe? E é lindo de ver, assim. Eu admiro demais a minha mãe. Ela é uma mulher muito sábia. E serve até hoje, né? Serve. Eu lembro que... e ela não tem limites para servir. Lugares, não. Né? Ela conta as histórias dela. Eu acho o máximo. Demais. Cíntia Toledo. Eu amo, eu acho tão chique o nome dela. Cíntia Toledo. Mais chique que Cíntia Chagas. Muito mais. Quem é Cíntia Chagas? Perto de Cíntia Toledo. Eu acho importante a gente falar dela, porque, de fato, a gente sabe que vem essa base. E ela como vó? Faz tudo. Então tá bom. Então ela não é... Não, faz tudo. A gente brinca até em casa. Fala assim, né? Se fosse a gente... O Neto faz o que quiser. Então, é lindo ver, né? Como Deus dá no tempo certo aquilo que você precisa. Exato. E fica evidente de onde vem, então, o teu amor pela igreja. Eles me ensinaram, assim. Desde sempre? Você nasceu num lar? Eu nasci num lar cristão. O meu pai é filho de pastor. Se afastou um tempo, mas a minha mãe já era cristã quando eles se conheceram. Aí eles eram de Itapetininga, mudaram para Campinas. Levou aí um tempinho até eles se acharem, mas quando a minha irmã nasceu, que foi 2 anos depois que eles casaram, eles já começaram a frequentar uma igreja, assim, regularmente. E voltaram com tudo e nunca mais saíram, assim. Meu pai tinha um amor pelas coisas de Deus, assim, que, olha... Nunca vi igual alguém com tanta disposição. Ele era presbítero? Meu pai era presbítero. E daqueles que gostam de ir na reunião do Supremo Concílio. Sério? Sério.
Então, meu pai, ninguém precisava falar que não queria ir. Ele queria, ele viajava, ele sempre amou essa parte da administrativa da igreja, do cuidado, de estar ali. Então, Aí assim, você vê de fato o dom, né? É. Do presbítero nele mesmo ali. Que bênção, que bênção. Liz, sua vida é uma bênção, você inspira. Eu já falei aqui, falei no começo do programa, vou repetir, eu falo que a Liz é mais crente do que eu, que ela tem ela é mais flat, eu pra explodir 3 tempos, assim. Eu acho que o pastor Arival, sabendo disso, falou, vocês vão montar a conferência de mulheres, né? Foi. Colocou a água e o óleo na mesma panela. Mas foi muito legal, Foi. porque eu lembro da primeira, né? Não, a gente criou um grupo, a gente viu que o grupo, né, muita divergência de opinião, e aí a coisa acaba não saindo. Então, agora, vocês duas vão pôr de pé. E, de fato, tem sido uma benção. Você falou da conferência aqui, vou reforçar, em março do ano que vem, 28 e 29, a gente tem a nossa terceira conferência de mulheres. E como vai ser na tenda, a gente quer um bando de mulher. Vai ser uma benção. Vai. E o projeto da conferência de mulheres, você lembra como começou? Também foi algo do seu coração? Porque eu lembro que eu já tinha martelado na cabeça dele, provavelmente você também. Não, eu nem cheguei a falar com ele, mas eu tinha no meu coração que precisava. Eu sempre tive assim, nós precisava ter um tempo para as mulheres, a gente precisava ter um tempo de união. De não ficar assim, é o design, é a SAF, é o Mães da Aliança, sei lá, né? Tem vários eventos, são os casais, né? As mulheres, separa homem e mulher. Mas era assim, a união das mulheres. Eu sempre tive isso no meu coração, de ter todos os ministérios femininos num único lugar que a gente se unisse e aprendesse junto. Não que não possa, né, ter os braços, porque eu acho super importante, mas pra gente poder beber. E é aquilo que a gente sempre quis na nossa conferência, né? Nenhuma mulher trabalhando. É isso aí. Todas sentadas, aproveitando. Por isso que quando alguém pergunta, posso levar filho? A Lizzy fala com muito amor, não, a gente quer... Não é pra levar, não é pra trazer, porque não dá, a gente não consegue prestar atenção, não tem jeito, não tem condição, né? Filho, nessa hora, atrapalha. E, de fato, o próximo ano, o tema é o papel da mulher na sociedade. Acho que nunca calhou tanto um tema como o momento que a gente tá vivendo. Exato. Concorda, Liz? Concordo plenamente. Nós precisamos voltar ao nosso papel e nos posicionar. Então, a gente vai precisar aprender sobre isso e entender como exercer esse papel feminino na sociedade que a gente tem hoje. Exato. Uma sociedade que apoia, né, a ideologia de gênero, que o feminismo tá tomando conta. Então, de fato, eu acho que... a gente falou sobre não haver coincidência nas coisas do Senhor. E é incrível, porque o tema, o papel da mulher na sociedade, não foi coincidência. De fato, precisa falar sobre isso agora. Exato. Exatamente. Deus é muito e entender, bom. né? Porque o feminismo veio dizendo que o lugar da mulher é o lugar do homem. E não é. Não é. Por isso que a gente tem uma sociedade doente. Exato. Por isso que a gente tem... Eu falei do papel do homem, né? Que a gente tem um problema de masculinidade. É por isso que a gente tem uma sociedade doente, mulher que quer o lugar do homem, e o homem que tá ficando cada vez mais sucumbido ali, né? Sim. Porque eles não nasceram para ficar para isso, né? A gente precisa de fato dar o lugar para eles. Exato. E é um privilégio da parte de Deus que a gente possa falar, né, sobre isso. Exato. Isso é uma outra coisa, Liz. A gente vive num país que a gente ainda pode falar, que a gente ainda pode professar a nossa fé. E às vezes a gente desfruta pouco desse privilégio, né? Com certeza. Isso é uma coisa que fala muito ao meu coração, sabe? A gente aproveita tão pouco. Falta tanta ousadia, né? Pra Verdade. gente, pra falar das coisas de Deus, pra gente abrir a boca. E às vezes é uma oração que vai fazer a diferença. Às vezes é só um Jesus te abençoe. Às vezes é só que o Espírito Santo te console. Só. E a pessoa vai estar aberta ou vai vir te perguntar algo para que você possa falar de Jesus para ela, né? E a gente não aproveita. Às vezes quando a gente é servido por um taxista ou por um Uber ou por qualquer pessoa que fala assim com a gente, né? Deus abençoe. A gente, enquanto crente, fala, nossa, você viu que legal? Ele falou, Deus te abençoe. Então, a gente, enquanto crente, devia também aproveitar as oportunidades e falar mais. Com certeza. Com certeza. E abrir o caminho. Bom, a gente tá acabando. Ai, meu Deus, eu tenho 20 segundos para encerrar.
Eu quero agradecer publicamente a Lise, que é uma amiga que Jesus me apresentou, já disse e reforço, eu agradeço a sua vida na minha, porque eu com certeza sou uma pessoa muito melhor depois de você. Isso eu também, né? Eu também agradeço a Deus pela sua amizade, pela sua vida. Com certeza Ele nos uniu para que a gente pudesse crescer juntas nele, né? Amém. Você que nos assiste, eu quero te ver na Conferência de Mulheres. Antes, eu quero te ver na Conferência Mães da Aliança, dia 23 de novembro. Então, o QR Code está na tela. Faça a sua inscrição, convide mais pessoas, abençoe a vida daquela que não tem como vir, mas, enfim, se Deus te dá a bênção de poder abençoar alguém, traga junto com você. Manda esse episódio para todo mundo, porque a gente aqui milita de fato a maternidade, porque a gente sabe que há um belo lugar. Para a graça de Deus na maternidade. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.